Vladimir Putin afirma que a Rússia pode estar se caminhando para um ponto sem retorno da guerra, e talvez mesmo para um ponto sem retorno em relação ao seu rompimento com o Ocidente, que poderá nos levar em um futuro próximo para uma guerra global, como o presidente da Sérvia, Alexander Vučić, nos alertou então. A OTAN pretende colocar também mais armas nucleares de prontidão, elevando as tensões com a Rússia e na área nuclear também. O Brasil observa tudo isso e, falando em observar, o STF vai nos observar agora, já que seguindo os passos da China, inclusive eu tenho vídeo aqui no canal do Danúzio falando sobre isso, o Brasil vai agora monitorar que os brasileiros andam postando nas suas redes sociais mais de perto. Para finalizar nosso vídeo de hoje, comentaremos sobre como a China quer desafiar a ordem global com o BRICS. A Venezuela parece ter entendido isso e fechou diversos acordos com o BRICS para fugir das sanções ocidentais. O racha global parece acentuar a cada dia que passa. Os assuntos de hoje prometem, então já vai deixando seu like, compartilha esse vídeo e se inscreve aqui no canal do Danúzio. Matheus, solta a vinheta que hoje nós temos então Giro Geopolítico. Olá, eu sou a Bárbara Martinelli, analista de geopolítica e relações internacionais. Seja muito bem-vindo ao quadro aqui do Danúzio, o Giro Geopolítico, seu quadro de assuntos globais que te atualiza sobre o mundo e te deixa mais informado. Como eu falei para vocês lá no início do nosso vídeo, o Vladimir Putin, afirma que a Rússia pode estar se caminhando para um ponto sem retorno da guerra, e talvez até mesmo para um ponto sem retorno em relação ao seu rompimento com o Ocidente. O presidente russo intensificou toda a sua retórica, que já vem numa escalada, e alimentou ainda mais os receios de que o atual conflito possa então evoluir para uma terceira guerra mundial. Fazendo coro a isso, temos então o Alexander Vučić, o presidente lá da Sérvia, declarando na sexta-feira 14 que o mundo enfrenta dois cenários possíveis: uma terceira guerra mundial ou um cessar-fogo de longo prazo na Ucrânia. Vučić disse o seguinte, abre aspas para ele: um cenário é se o Ocidente avançará para um conflito total com a Rússia, já que não é nada fácil deter o exército russo lá no terreno ucraniano. E o segundo é que, com a ajuda dos Estados Unidos e da China, algum tipo de trégua de longo prazo, se não uma paz permanente num cenário intimista, seria estabelecida, e que representaria um enorme alívio para o mundo, fecha aspas. Ele disse isso, então, à coletiva de imprensa lá em Belgrado, ao lado do presidente do estado da Baviera, lá na Alemanha, Markus Söder. Na sexta, também, Putin se dirigiu aos funcionários lá do Ministério das Relações Exteriores e disse o seguinte: que os apelos para infligir uma derrota na estratégica Rússia, que possui maior arsenal de armas nucleares, demonstra a extrema imprudência dos políticos ocidentais. Putin questionou se os líderes ocidentais não compreendem a escala da ameaça que estão criando, ou se estariam simplesmente obcecados com seu próprio sentimento de impunidade e excepcionalismo. O presidente russo também vai acusar então as nações ocidentais de roubo ao atacar então os planos de oferecer empréstimos à Ucrânia, que vai utilizar os ativos russos que foram congelados como parte das sanções internacionais. Os líderes do G7 reunidos na Itália chegaram a um acordo preliminar essa semana para conceder à Ucrânia um empréstimo de 50 bilhões de dólares, tá? Retirados então desses ativos russos. Putin ainda disse lá na sexta-feira também que a Rússia só encerrará a guerra na Ucrânia se o país concordar em abandonar suas ambições de entrar na OTAN e entregar 4 territórios que são reivindicados hoje pela Rússia, exigências que a Ucrânia recusou. O Putin avança então assim com sua exigência territorial e quer mais faixas de terra ucranianas para concordar em encerrar esse conflito. A Rússia passa agora então a reivindicar 4 regiões, como eu acabei de falar, e também que as suas forças controlam apenas parcialmente. Se a Ucrânia concordasse em ceder esses territórios, ela perderia uma boa parte do país para os russos, que expandiriam bastante sua zona de influência lá na Europa. Lembrando que Moscou anexou a península ucraniana da Crimeia em 2014. Apesar dessa tentativa, por assim dizer, de tentar coordenar o acordo, sabíamos que esse acordo não daria nada, já que a Ucrânia mantém o posicionamento de reconquistar essas regiões.
Por conta dessa nova rejeição da Rússia também não ter sido convidada para a Cimeira de Paz na Suíça, além do envio constante de armas por parte da OTAN para a Ucrânia, o Putin alerta a cada semana que as tensões estão se intensificando no nível diplomático, ao ponto que em breve a única conversa que os países terão pode ser por meio de um fuzil. A Ucrânia tem dependido muito, a gente sabe, das armas fornecidas pelo Ocidente para tentar derrotar as forças russas, desde que então o Putin lançou uma invasão à Ucrânia há 2 anos. E sabemos que o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, deu permissão para a Ucrânia usar armas dos Estados Unidos para realizar ataques limitados dentro do território russo, depois de vários países europeus terem removido restrições sobre também o emprego, então o uso de armamento contra só o russo. Putin continuou com sua retórica, como faz desde o início da guerra, de afirmar que se eles entenderem que países europeus estão envolvidos numa guerra contra eles, que isso tornaria eles diretamente envolvidos numa guerra contra a própria Federação Russa, que daria então a eles o direito de responder de forma militar contra esses países. Para colocar ainda mais lenha nessa fogueira, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, emitiu um alerta bastante duro sobre o crescente apoio da China à Rússia e o seu crescente arsenal nuclear. Ele sugeriu que os aliados ocidentais poderão ter de impor consequências significativas se a China insistir em apoiar a Rússia, coisa que nós sabemos que vai continuar acontecendo. Falando lá no Wilson Center em Washington, Stoltenberg disse que a China não pode manter um apoio à Rússia e, ao mesmo tempo, manter relações cordiais com o Ocidente, que isso não irá acontecer. O Stoltenberg disse então que os aliados precisam impor um custo à China. Este aviso surge no meio de consultas entre os países membros da OTAN sobre uma potencial necessidade de colocar armas nucleares em alerta. Stoltenberg disse que não entraria em detalhes operacionais sobre quantas ogivas nucleares deveriam estar operacionais ou como armazená-las, mas que eles precisavam conversar sobre essas questões de forma imediata. Estaria o Putin encurralado com a perspectiva de mísseis da OTAN poderem agora atingir a Rússia e, além disso, colocarem armas nucleares de prontidão? Ele será obrigado a responder de forma mais dura? Qual seria essa forma mais dura? Vimos que a perspectiva do presidente Volkswagen é de que uma terceira guerra mundial parece estar cada vez mais próxima. E da forma como as coisas estão a evoluir, evitar a guerra depende de quantas provocações a Rússia e a OTAN aceitarão e por quanto tempo. Será que em breve alguém ultrapassará a linha vermelha e isso nos levará para uma guerra de grandes proporções? São as cenas dos próximos capítulos. Saindo da Europa e vindo para o Brasil, o Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu seguir os passos dos chineses e começar a montar seu próprio Big Brother. Inclusive, se você perdeu o nosso vídeo sobre o Big Brother chinês, não deixe de assistir. Mas enfim, o STF abriu um polêmico edital de licitação para contratar uma empresa capaz de monitorar os conteúdos que mencionam a corte nas redes sociais. O valor da contratação está estimado em R$345 mil para o ano. Como o Danúzio colocou em seu Telegram, não parece que o serviço será contratado para estudar a imagem da ponte, como defensores da medida têm dito. Uma das exigências do edital é identificar fontes detratoras e influenciadores no ambiente digital. Qual seria o interesse de monitorar não apenas assuntos ou temas, mas também usuários? Outra questão é se a função é de estudo da imagem do tribunal, não de vigilância. Qual a razão de serem exigidos relatórios diários com alertas em tempo real por mensagens instantâneas? Além disso, os blogs poderão ser monitorados, ou seja, determinados sites jornalísticos ou canais de formadores de opinião poderão passar a ser rastreados diariamente, a depender da escolha da corte, lá do STF. E por fim, ainda que fosse uma inocente acadêmica compilação de conteúdo, o STF não tem essa função. A Constituição lhe impõe julgar tecnicamente casos. Sua imagem perante a sociedade depende disso, não de campanhas publicitárias ou monitoramento dessa imagem. Todas essas informações que eu estou passando para vocês foram analisadas pelo André Marsiglia, que é advogado constitucionalista e especializado em liberdade de expressão. O André fez perguntas e ponderações bastante pertinentes e que nos revelam
A verdadeira motivação do STF: abrir caminho para o monitoramento das redes sociais ou utilizando o tribunal de forma direta para se conseguir isso. Tudo será monitorado e rastreado. Detratores e influenciadores serão identificados. E estaríamos nós nos caminhando para uma prisão por opinião. Para finalizar nosso vídeo de hoje, o presidente da Venezuela, que é o nosso querido Nicolás Maduro, anunciou a assinatura de contratos com países do BRICS, que gerarão vários investimentos, tecnologias e novos mercados lá para a Venezuela. Em um encontro realizado, então, na segunda-feira, 17, ontem, com trabalhadores do setor siderúrgico lá no estado da Bolívar, ao sul, o Nicolás Maduro afirmou que foram assinados vários contratos com países lá do BRICS, grupo de economia, então, emergente, fundado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e que está ampliando, então, já a partir de agosto agora, com a entrada de outros países, como Arábia Saudita, Egito e Irã, por exemplo. Bom, esses contratos, o Maduro vai falar, vão permitir que todas as empresas se consolidem em um processo de crescimento econômico, de atualização tecnológica, para avançar, então, um modelo eficiente. O Maduro ressaltou que, através de novos negócios internacionais, gerados no âmbito do exercício pleno da soberania econômica do país, a Venezuela conseguiu estreitar a conexão com o novo mundo emergente do BRICS. Uma plataforma, então, que representa quase metade da população mundial, mais de 40% da produção global de petróleo e cerca de 25% das exportações mundiais. A Venezuela tenta driblar as sanções usando o BRICS e a China também, já que ela pediu, a China, né, que o bloco das nações do BRICS assumam maiores responsabilidades e se estabeleçam como inclusivo para o mundo. Isso foi dito pelo próprio ministro de Relações Exteriores chinês, que é o Yang. Muitas empresas chinesas têm enfrentado sanções ocidentais por conta da China estar apoiando a Rússia lá na guerra da Ucrânia. E a Comissão Europeia ainda anunciou novas tarifas sobre veículos elétricos chineses e uma tentativa de proteger as montadoras europeias. O BRICS, ele tem o objetivo hoje de se contrapor ao domínio ocidental da ordem mundial. E o BRICS se expandiu com vários outros membros, como eu acabei de falar. Então, isso tudo, né, vai abrindo um caminho cada vez maior para um racha global. O Wang, lá da China, disse que o BRICS, ampliando, deve transformar o bloco em um novo mecanismo de cooperação, funcionado, então, pelo que ele vai chamar de mercados emergentes, países em desenvolvimento. Como já havíamos falado, Stoltenberg ameaçou a China e seu apoio à Rússia. Ainda falou sobre o emprego de armas nucleares, ao passo que os países percebem isso. O fortalecimento das alianças acontece, querendo ou não. A Venezuela busca estreitar laços com o BRICS para fugir das sanções. A China e a Rússia fazem o mesmo. O racha global parece cada vez mais acentuado e somente o dia de amanhã poderá nos responder de que lado o Brasil vai estar, dos chineses ou dos Estados Unidos. Eu sou a Bárbara Martinelli e esse foi o Giro Geopolítico. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar, se inscrever aqui no canal do Danúzio Neto. Eu não sei se você sabe, mas eu também tenho um canal, que é o Voz Amada. Ele tá aqui na descrição desse vídeo. Não deixa de conferir e assista a minha última live para entender se o Hezbollah e Israel estão próximos, então, de uma guerra total. Obrigado por assistir e até semana que vem.